aqui hoje, nós, o que vocês poderiam nos dizer, o que seriam essas tentações? Quando que nós somos assaltados por essas tentações? Quando nós somos assaltados com as tentações, é o inimigo que nos tenta. Eu gosto muito do capítulo 4 de Mateus, onde fala das tentações de Jesus. O inimigo, ele é muito sem vergonha. Ele estuda a mente humana, a Ellen White fala nesse capítulo que nós estudamos, ele estuda a nossa mente e ele percebe a sua linguagem corporal, ele percebe os seus olhares, ele sabe qual é a minha fraqueza, ele sabe quais são as fraquezas de cada um, ele estuda a vida individualmente de cada ser humano, e ele fala assim, essa tentação aqui, esse camarada, ele é fácil de cair. Ele é vulnerável nessa tentação aqui. E então ele vai procurar colocar as tentações aquilo que mais te assedia. Por exemplo, se você é uma pessoa viciada em jogos do azar, ele vai mostrar as máquinas dos cassinos, todas proibidas, mais lindas, coloridas, para te atrair, dizendo, você vai ganhar muito dinheiro. Se você é um camarada que se demora em imagens sensualistas ou pornográficas, por exemplo, ele vai simplesmente fazer com que a pornografia apareça na tua frente, quer seja virtual, quer seja física. Então, ele estuda a vida das pessoas. Se ele percebe que você, irmã, gosta de, por exemplo, de falar mal da vida dos outros, né? Ele vai colocar assim, situações para que você fique falando da vida dos outros, junto com outra pessoa. Isso vai levando você num pecado tão grande e Satanás começa a vencer você nas tentações. Foi isso que ele fez com Jesus, lá no Monte da Tentação. Não foi, Marcelo? Exatamente. E é interessante que ele, descobrindo isso, o senhor tocou num ponto-chave, um ponto que, na realidade, ele já, até um estudo até mais avançado, né? Mas é importante se falar, porque nós vemos, por exemplo, pessoas que fazem estudo de leitura de microexpressões, né? Então, essas pessoas leem essas microexpressões, sabem quando a outra pessoa está mentindo, quando está com nojo, quando está, enfim, de várias formas. Satanás, ele tem uma percepção muito maior do que o próprio ser humano, uma mente muito mais avançada. Então, obviamente, ele sabe sim exatamente isso. E é onde ele tenta buscar exatamente cada uma dessas tentações de cada pessoa. E é interessante quando a Bíblia diz também, né, que às vezes as pessoas confundem tentação com provação, né? A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, porque Deus não é homem para ser tentado. E cada um é tentado pela própria cobiça, né? Então, é algo que nós precisamos buscar essa sensibilidade para poder entender. Nós temos que saber o que realmente nos atrai e buscarmos em Deus fortalecer isso, né? Que é o que vai fortalecer o nosso caráter. E é o que ela fala aqui, né? Quando assaltados pelas tentações e quando cuidado, as coisas ruins vier, a gente precisa lembrar, colocar nossa mente no foco do último momento que estávamos na luz, que era com Cristo. Mas, normalmente, quando está com esses problemas ou essas tentações, que são os desejos do próprio ser humano, é difícil você tirar o foco dali e colocar o foco em Deus, né? Precisa de exercício isso, né?